Olá, sou Michael Dante da Adventist World Radio. Hoje estou na Cidade do México visitando a área de Chapultepec. Chapultepec significa no Morro do Gafanhoto. Esta área tem uma rica história religiosa e histórica. Foi um local sagrado tanto para os toltecas quanto para os astecas. Mas, infelizmente, também foi o cenário de uma das últimas grandes batalhas entre os espanhóis e os astecas. Sabe, tenho certeza de que os astecas teriam adorado ter profecias bíblicas que os ajudassem a se preparar para lutar contra os invasores que levaram à queda de sua civilização. Você e eu, no entanto, somos mais afortunados. No guia rápido e prático de hoje sobre profecias bíblicas, gostaria de analisar algumas profecias na Palavra de Deus que nos dão um vislumbre do nosso futuro. O que vai acontecer aqui na Terra pouco antes de Jesus voltar e como podemos nos preparar? Bem-vindo ao guia rápido e prático sobre profecias bíblicas. Viaje pelo mundo comigo enquanto exploramos juntos profecias transformadoras da palavra sagrada de Deus. Sabe, quando se trata do futuro da Terra, a maioria das pessoas se encaixa em um de três grupos. Um grupo acredita que as coisas estão melhorando e que, eventualmente, a Terra e seu povo vão se acertar e tudo ficará ótimo. A Bíblia diz que esse grupo que clama paz e segurança vai ter uma grande surpresa. 1 Tessalonicenses 5, versículo 3. O segundo grupo é composto por aqueles que morrem de medo do futuro. Eles acreditam que as coisas estão ruins e só vão piorar, e que não há esperança. A Bíblia descreve esse grupo como homens desmaiando de medo e pela expectativa das coisas que estão para acontecer no mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Lucas 21, 26. O terceiro grupo acredita nas profecias bíblicas, que nos dizem que as coisas estão ruins e só vão piorar, mas eles não têm medo. Eles têm a paz descrita na Bíblia como a paz que excede todo o entendimento. Filipenses 4, 7. Em outras palavras, eles têm uma paz que não faz sentido algum. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre o futuro próximo da Terra e depois vamos analisar essa paz que não faz sentido. Imagine comigo, se puder, uma noite tranquila no belo Monte das Oliveiras, com a cidade de Jerusalém próxima brilhando ao pôr do sol. Apesar da cena tranquila, os discípulos de Cristo não estão em paz. Jesus tinha acabado de lhes dar uma visão sombria do futuro, e ao se aproximarem dele em particular perguntaram: Dize-nos, quando acontecerão essas coisas, e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Mateus 24, versículo 3. Na resposta de Cristo, ele os alertou sobre o futuro próximo da Terra, tanto em relação à destruição de Jerusalém, que aconteceu no ano 70 d.C., quanto sobre os eventos que ocorrerão pouco antes de seu retorno à Terra. Esses sinais de alerta aparecem em várias áreas da vida moderna, como religião, política, sociedade e natureza. Na área da religião, Cristo alertou: então, se alguém disser a vocês, vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, porque falsos cristos e falsos profetas surgirão e realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até mesmo os eleitos. Mateus 24, versículos 23 e 24. Já vemos falsos Cristo e falsos profetas em muitos lugares do mundo hoje, mas isso vai piorar. A maioria dos falsos líderes espirituais de hoje é relativamente inofensiva, e seus cultos geralmente desaparecem rapidamente. Mas Jesus nos diz que chegará um tempo em que falsos cristos e falsos profetas usarão milagres impressionantes para tentar convencer, se possível, até mesmo os cristãos mais firmes. Você sabia que o diabo e seus demônios podem realizar milagres? Em Apocalipse, somos informados sobre espíritos de demônios realizando sinais, que vão até os reis de todo o mundo para reuni-los para a batalha do grande dia de Deus, o Todo-Poderoso. Apocalipse 16, versículo 14. Você já ouviu a expressão, eu só acredito vendo? Pois bem, Deus nos alerta que ver nem sempre deve ser acreditar, mesmo que vejamos grandes sinais e maravilha. Mas se tanto Deus quanto o diabo realizam milagres, como podemos saber no que acreditar? É aí que entra a Bíblia. O profeta Isaías nos diz, em Isaías capítulo 8, versículo 20, que se alguém falar algo diferente do que a Bíblia ensina, são falsos mestres. Essa é uma das razões pelas quais é tão importante sabermos o que a Bíblia diz.
Nessas profecias de tempos sombrios que Deus está nos mostrando, Ele está nos ajudando a evitar os desafios e armadilhas com antecedência, para que possamos nos preparar para não cair neles. Na área da política, Jesus profetizou que vocês ouviriam falar de guerras e rumores de guerras, pois nação se levantará contra nação e reino contra reino. Mateus 24, 6 e 7. Guerras, é claro, não são novidade, mas, mais uma vez, estão piorando. Não só as guerras estão se tornando mais frequentes, mas a tecnologia está aumentando muito nossa capacidade de nos destruirmos uns aos outros. A Primeira Guerra Mundial, chamada de a Guerra para Acabar com Todas as Guerras, resultou na morte de 20 milhões de pessoas. Ao final dessa guerra, foi fundada a Liga das Nações, com o objetivo declarado de evitar guerras futuras. Isso não funcionou muito bem, porque apenas 19 anos depois, 40 milhões de pessoas morreram na Segunda Guerra Mundial. E desde a Segunda Guerra Mundial, já houve pelo menos 68 outras guerras ao redor do mundo. E novas guerras estão começando o tempo todo. Muitas pessoas esperam que finalmente vamos aprender a lição e parar de lutar. Mas Jesus profetizou em Mateus 24:8 que todas essas coisas são apenas o começo das dores de parto. Em outras palavras, por pior que esteja, ainda vai piorar. Além da religião e da política, Jesus também nos deu alertas na área da sociedade. Ele proclamou que, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mateus 24:12. Já vemos isso acontecendo. No mundo todo, os direitos humanos estão sendo pisoteados. O racismo está desenfreado. O crime cresce. O ódio religioso transborda. A partidarização política está descontrolada. A estrutura familiar está se desfazendo. Nos países pobres, a pobreza, a fome e a falta de moradia aumentam, enquanto nos países mais ricos as pessoas sofrem com obesidade e materialismo. Jesus comparou os últimos dias da história da Terra ao tempo de Noé, quando um dilúvio mundial destruiu os ímpios. A Bíblia diz sobre aquele tempo: então o Senhor viu que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Gênesis 6:5. Por causa de tanta maldade, Deus destruiu a terra com um dilúvio. Essa maldade está voltando, e antes que Deus estabeleça seu reino, Ele mais uma vez destruirá o pecado e os pecadores impenitentes. Vamos agora olhar para os alertas na área da natureza. Jesus disse aos seus discípulos que haveria grandes terremotos, e, em vários lugares, pestes e fomes, e que haveria terrores e grandes sinais do céu. Lucas 21:11. Hoje em dia, a natureza realmente parece estar fora de controle. Estamos vendo terremotos devastadores, secas épicas, enchentes sem precedentes, geleiras derretendo e recordes de calor sendo quebrado. Ontem mesmo, aqui na Cidade do México, estávamos sentados para almoçar quando a terra começou a tremer debaixo das nossas cadeiras. Um terremoto de magnitude 7.4 atingiu o México. Além de terremotos, secas e enchentes, também estamos enfrentando pragas cada vez mais devastadoras, como SARS, gripe suína H1N1, MERS, Ebola, Zika, Covid e varíola dos macacos, só para citar algumas. Por pior que sejam essas pragas, imagina o que vai acontecer quando surgir um vírus que se espalhe como a Covid, mas seja tão mortal quanto o Ebola. Em relação à fome, o Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas, em um artigo intitulado 2022, um ano de fome sem precedentes, afirma que até 828 milhões de pessoas vão dormir com fome todas as noites. O número de pessoas enfrentando insegurança alimentar aguda disparou de 135 milhões para 345 milhões desde 2019. Um total de 50 milhões de pessoas em 45 países estão à beira da fome. As profecias bíblicas sobre o futuro da Terra são bastante sombrias. Todos os sinais que Jesus nos alertou já estão começando a se cumprir, e tudo isso é apenas o começo das dores de parto. Isso não quer dizer, claro, que não existam coisas boas acontecendo também. Parece haver algum progresso em algumas áreas, mas não se engane. A tendência geral é de queda, e chegará um momento, num futuro não tão distante, em que vamos chegar ao fundo do poço. Nem todas as profecias do fim dos tempos são más notícias. Na lista de coisas sombrias que estão por vir, Jesus deu aos seus discípulos um sinal encorajador. Ele disse: "E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim." Mateus 24:14. A boa notícia do perdão e da salvação será pregada ao mundo inteiro antes da vinda de Jesus. Isso é uma boa notícia, e estamos vendo isso acontecer.
Deus está usando a tecnologia, por exemplo, para alcançar pessoas de maneira sem precedentes. Nas densas selvas montanhosas de Mindoro, nas Filipinas, vivia um grupo de rebeldes que lutava contra as forças do governo há muitos anos, resultando em mais de 50 mil mortes de ambos os lados. Então, recentemente, alguns desses rebeldes, ouvindo seus rádios em seu tempo livre, encontraram mensagens do Evangelho em uma rádio rural adventista. Mais rebeldes começaram a ouvir e, com o tempo, seus corações foram convertidos. No dia 20 de novembro de 2021, tive o privilégio de visitar Mindoro e testemunhar mais de 700 rebeldes filipinos sendo batizados em Jesus. O governo filipino ofereceu anistia a eles, e agora o conflito rebelde em Mindoro está praticamente encerrado. Esse é apenas um exemplo de como as palavras de Cristo estão sendo milagrosamente cumpridas. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Você sabe, a Bíblia nos diz que, nos últimos tempos, haverá pessoas que dirão coisas como paz e segurança, e onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, tudo continua como era desde o princípio da criação, segundo Pedro 3:4. Mas também adverte que, enquanto dizem paz e segurança, então a destruição virá repentinamente sobre eles, como as dores de parto sobre a mulher grávida, e de modo nenhum escaparão, 1 Tessalonicenses 5:3. A razão pela qual nosso Deus, que é todo amor, nos deu essas profecias sombrias sobre o futuro próximo da Terra é para nos preparar para os desafios e armadilhas que estão por vir, e para nos ajudar a ter aquela paz que não faz sentido, a paz que excede todo entendimento. Jesus proclamou: "Quando ouvides falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que essas coisas aconteçam primeiro." Lucas 21:9. Não precisamos temer o futuro. Podemos ter uma paz que não faz sentido, mesmo quando o mundo está desmoronando ao nosso redor. Quando entregamos nossas vidas ao nosso Deus Todo-Poderoso, Onisciente, Todo-Amoroso, podemos proclamar como Paulo: "Eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia." 2 Timóteo 1:12. Nesta semana, enquanto você estiver lendo Mateus, Marcos, Lucas e João, faça uma breve pausa em Salmos 91, onde você encontrará uma bela poesia sobre essa paz maravilhosa que não faz sentido,